hear your word. Obrigada pela oportunidade por vir e louvar e ouvir tua palavra. Lord, I pray that your Holy Spirit will be upon us today Pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco hoje. and let us hear what you would like to speak to us, Deixa-nos ouvir o que tu tem para nós escutar hoje and let the Holy Spirit speak through me e deixar que o Espírito Santo fale por meio do Jason and through the translation. e por meio da tradução. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. So before we start tonight, Antes de começar hoje à noite, I just want to touch on the Israel versus Jacob here in the scriptures. vamos falar pouquinho sobre Israel versus Jacó aqui nas Escrituras. And we all, if you were here last week with us, Se estiveram aqui na semana passada conosco, you will know that the name has been changed to Israel, lembrarão que o nome tem sido trocado para Israel. and that was Jacob's name, of course. Esse era o nome de Jacó, claro. And you're going to notice as we speak tonight and some other instances in the next few chapters, E vão tomar conta, como vamos falando agora e em outros capítulos, that there will be an interchanging of Israel and Jacob. que vão ser intercambiados os dois nomes, Jacó e Israel. And I just want you to notice as we go through these chapters, E gostaria que notaram como vamos progredindo nesses capítulos, when the Holy Spirit is speaking, quando o Espírito Santo está a falar, you'll notice that he is using Israel. vão notar que ele utiliza o nome Israel. And when Jacob is in the flesh, E quando Jacó está na carne, the name will be used as Jacob. o nome vai ser Jacó. So just notice that through the scriptures through the next couple of weeks, Então, prestem atenção durante os próximos capítulos and let me know if I'm right or wrong. e deixa-me saber se estou certo ou não. So I want to recap, especially there's some new faces, and I just want to recap what's happened over the last couple of weeks, Gostaria de resumir o que tem acontecido, já que temos alguns rostos novos, because it's very important for what's going to happen tonight. porque é muito importante para o que vai acontecer hoje à noite. And it's a big moment that we've been waiting for. E é grande momento porque esperávamos. It's a reunion between two brothers. É reencontro entre dois irmãos. This moment when Jacob and Esau will meet. Esse momento em que Jacó e Esaú vão se encontrar. And so how did we get to this moment? Mas como chegamos até aqui? In chapter 25, Esau takes the birthright from from Esau over a bowl of lentil soup. No capítulo 25, Esaú abdicou do seu direito de primogenitura em favor de Jacó por uma sopa de lentilhas, Giving up all birthrights. dando todos os seus direitos de primogênito. And then in chapter 27, E logo no capítulo 27, Jacob and his mother will deceive his father for the blessing. o Jacó e a sua mãe Rebeca vão enganar o pai e roubar a benção. And Rebecca gets news E a Rebeca fica sabendo of a plot to kill Jacob. de plano do Esaú de matar a Jacó. So she sends Jacob to his uncle Laban's house. Então ela disse para ele fugir para a casa do seu tio Labão. And he will work for Laban for 20 years. E ele vai trabalhar para Labão por 20 anos. And then God will tell Jacob to go back to the land of his fathers. E depois Deus vai dizer a Jacó para voltar à terra dos seus pais. And on his journey back to Canaan, E na viagem de volta para Canaã, Esau will decide to come and visit Jacob during his journey. o Esaú decide encontrar o Jacó durante essa viagem para Canaã. And when Jacob gets news of this, E quando Jacó fica sabendo disso, he will become very distressed, fica muito angustiado, thinking that Esau's coming to kill him. pensando que o Esaú vai matar ele. So Jacob will try to make an escape plan for himself and for his family.
E então Jacó vai tentar elaborar um plano de fuga para si e sua família. And God has different plans for Jacob. Mas Deus tinha outros planos para Jacó. He decides to wrestle with Jacob the night before the meeting. Ele decide lutar com Jacó a noite antes do encontro. And guess who wins? E adivinhe quem ganhou? Jacob is the loser Jacó não ganhou. by getting a dislocated hip. Deslocando a sua cadeira. And then God changes his name, from Jacob's name, to Israel. Então Deus muda o nome de Jacó para Israel. And if anybody likes to write down notes as they listen to the sermons, Então, para aqueles que gostam de escrever anotações durante as mensagens, there's a Jewish tradition for the name Israel. tem uma tradição judaica da palavra Israel. And they define Israel as the one or the people that struggle, the one who struggles with God. E é definido como aquele que lutou com Deus. And there's many Orthodox Jews that think that they are still struggling with God. E tem muitos judeus ortodoxos que acreditam que ainda estão a lutar com Deus. And they believe that the Jews should reconcile and make things right with him. E acreditam que devem reconciliar-se com Deus e acertar as coisas com Ele. But they can't Mas não podem, because their eyes are blind to the truth of the Messiah. porque seus olhos estão cegos para a verdade do Messias. So there's a little instance of what happened in my life that describes what we're about to read. Então, tem uma experiência da vida do Jason que ele gostaria de compartilhar, que é uma boa introdução para o que vamos conversar. But have you ever been in an argument or said something to someone that maybe made the other person upset? Alguma vez discutiu com alguém ou disse algo que achou que deixou a outra pessoa perturbada? Well, it reminds me of a disagreement that myself and my wife had early on in our marriage. Me faz lembrar de uma discussão entre a minha esposa e a esposa do Jason e ele no início do casamento deles. And for me, I felt like the argument got out of hand, for me. Na opinião dele, o argumento, a discussão ficou muito fora. So in my mind during this argument, Na mente dele, durante essa discussão, I started to make an exit plan. ele começou a pensar plano de saída. I started to think of how should I split our house things, Ele começou a pensar como partilhar as coisas da casa, like the actual house, aquela casa mesma, the TV, a TV, the furniture, os móveis so on, e assim por diante. and even how we're going to split our $20 savings in the bank account. E até como íamos partilhar os nossos $20 de poupança que tínhamos no banco. And if you know anything about Latin anger, Se conhecem alguma coisa ira latina, you know you need about 24 hours of cool down time. sabe que precisa pelo menos 24 horas para deixar que as coisas fiquem mais... Which is totally different from me. Que é totalmente diferente do Jason. I'm looking to solve the problem right away. Ele está com vontade de resolver as coisas de imediato. So through this argument, Então, durante essa discussão, I start to play mind games Comecei- with myself. começou a jogar jogos na mente, mind games. So I make the situation worse in my mind. Então, a situação ficou pior na mente dele. And I start to focus on like divorce. Comecei a pensar em coisas como divórcio. She hates me. Ela me odia. Oh, we're never going to be able to work this out. Nunca conseguiríamos resolver as coisas. You know what? I'm just done. Eu vou desistir. I'm going back to my dad's house. Vou de volta para viver com meu pai. And so you're probably asking, what was this fight about? Então, talvez vocês estão pensando de que era essa discussão? Well, no, it's close. You know, us guys, we like shiny things. Para nós,
Eles, homens, gostam de coisas brilhantes. And I wanted this 8-burner grill, chrome, Ele queria uma grelha de 8 lugares e era cromo. and you guys probably understand where I'm coming from with this. E então os homens talvez percebem o que ele está tentando. I mean, it's a grill that you walk around with your buddies drinking beer É, and pointing out all the cool things that it has. é uma dessas grelhas onde tu dá uma tour a teus amigos com uma cerveja, dá uma volta para mostrar as coisas. And sorry, I wasn't following the Lord at the time, so that's the reason why, we were kind of walking around. E na época ele não estava andando com a senhora, então por isso aconteceu isso. And the thing is, this thing was something I really wanted. E isso era uma coisa que eu queria, realmente queria. And then my wife's like, no, well, we can't afford that. E a esposa dela estava a falar, mas não conseguimos. And I'm like, okay, so what do you want? Então, o que ele falou para ela? Então, o que tu quer? Well, you know those like little round grills? Tu sabe know. essas grelhas pequenininhas? The one you have to put charcoal in or wood chips in. Aquela que tem que colocar carvão. And then you got to put a lighter on it and you're sitting there, waving it with the fan. E tu tem que trabalhar muito para ligar ele. And then it starts to go out. E ele apaga. And then you're like lighting it back up again. Depois você tem que ligar de novo. And it's like an hour thing that keeps happening back and forth. This is what she wanted. E demora 1 hora em prender ela. E isso era o que ela queria. So the question is, Então a pergunta é, who gave in? quem ganhou? Well, it was me. Foi ela que ganhou. But I really made the situation worse than it was. Mas eu fiz a situação pior do que era. I created aggravation in my life. Eu criei irritação na minha vida, I created stress. criei estresse, And then all this mind game stuff. aqueles jogos mentais. Because I gave in, I understood E como eu cedi, eu sabia que eu entendi, percebi. at this moment is something we couldn't afford. Nesse momento era uma coisa que realmente não conseguíamos comprar. But if I could have realized this earlier, Mas se eu teria consciência disso antes, it would have probably solved a lot of problems in my life, talvez ia resolver muitos problemas, na at least vida, in this situation. pelo menos nesta situação. And the thing is that, and we could have talked to each other, sooner, Talvez poderíamos ter falado antes and we could have faced each other with grace and maybe with understanding. e talvez encarar ou outro com graça e entendimento. At least on my part, because I was dead set on that silver shiny grill. Pelo menos a parte do Jason, porque ele estava fixado naquela ideia. This is what's kind of going on here. Isso é o que está acontecendo neste capítulo. Jacob is overthinking the situation that he's in, O Jacob está pensando demais nesta situação que vai acontecer and he's not allowing God to take control. e não está deixando Deus ficar em controle da situação. So let's find out the situation with Jacob and see how it unfolds. Vamos então descobrir como se desenrola a situação do Jacob. Let's read verses 1 through 2. Vamos ler versículos 1 e 2, capítulo 33. Now Jacob lifted his eyes and looked, and there Esau was coming. With him were 400 men. So he divided up the children among Leah, Rachel, and the 2 maidservants. And he put the maidservants and their children in front, Leah and their children behind, and Rachel and Joseph last. Erguendo os olhos, Jacó observou que Esaú vinha chegando acompanhado por seus 400 homens. Dividiu então as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou à frente as servas com seus filhos, mais atrás Lia e seus filhos, e por último Raquel e José. So I love movies. Eu adoro filmes. And I picture this scene as a medieval battle. Então imagino esta cena como uma batalha medieval. I don't know if any of you have seen Gladiator, especially the beginning. Não sei se vocês têm assistido o filme Gladiador.
or maybe a scene in Braveheart. ou talvez uma cena do Coração Valente, ou Braveheart. But I imagine these two armies, well, one army, a family, Eu imagino exército e uma família facing off. enfrentando-se uns aos outros. One side probably has this war paint on their face Lado talvez tem pintura de guerra no rosto and chanting some kind of war cry, e entoando grito de guerra. like, I smell your diaper, you better go home and change it type thing. I mean, some kind of weird cry, I think. Ou talvez cheiro de fralda que tu tem que falar que tem que ir para casa trocar. And then the other side, which is Jacob's side, E o outro lado do lado de Jacó is probably cowering in the presence of a large 400 men army. Está provavelmente a encolher-se perante a presença do exército de 400 homens. But I want you to notice something here. Eu quero que vocês reparem uma coisa. Did you see how Jacob divided up his family? Repararam como o Jacó dividiu a família? In front was the maidservants and their children. À frente as servas e seus filhos. Leah and her children. Em seguida Lia e seus filhos. And Rachel and her child. Depois Raquel com seu único filho. If this doesn't tell you who Jacob loves, nothing will. Se isto não lhe dizer quem Jacó mais amava, nada dirá. I'm pretty sure Rachel being in the back, she's probably like, "Oh, thank you, I love you. You're such a sweetheart." Raquel talvez atrás falando, oh, muito obrigada, eu te amo. But could you imagine if they survived this situation? Mas imaginem se sobreviverem essa situação. How Jacob's tent was that night. Como estava a tenda de Jacó nessa noite. 3 wives sitting there complaining. Todas as 3 esposas se queixaram. How could you put us on the front line? Como pôde mandar-nos para a linha da frente? We could have died. Poderíamos morrer. You don't care about us. Não se preocupa conosco. You should have put the maidservants in the very front. Deveria ter colocado os servos na linha. Or the servants in the very front. Deveria ter colocado os servos na linha da frente. And then they'll bring the children into the situation. Depois envolverão as crianças na situação. And how dare you put our children in the front line? Como é que pode colocar os seus filhos na linha de fogo? Everything will be over-exaggerated. Claro, tudo vai ser exagerado. Then all of a sudden wives are turning on wives. Esposas a virar-se contra esposas. And it will be a whole mess. Teria uma confusão. I think there's a lesson here, men. Homens, uma lição aprendida aqui. One wife, less stressful life. Uma esposa, vida menos estressante. So we pick up again in the verses here. Então vamos continuar com os versículos. Where Jacob says, I'm going to go pick a fight. Então Jacó vai dizer, vou lá arranjar briga. So let's read verses 3. Vamos ler versículo 3. Then he crossed over before them and bowed himself to the ground 7 times until he came near to his brother. E ele mesmo, passando diante de todos, por 7 vezes prostrou-se por terra antes de abordar seu irmão. No fight? Nada de lutas? Just bowing? Apenas reverências? I mean, we all know that is customary in the near Middle East cultures. Sabemos que isso é uma forma habitual de cumprimentar as pessoas nas culturas do Próximo Oriente. But bowing? Mas reverências? But I want you to notice something here as well. Mas reparem-se aqui em algo. That what Jacob did before his family. Que Jacob foi à frente da sua família. And I want you to take note here, husbands and future husbands. Prestem atenção, maridos e futuros maridos. God has called us to continuously lead our family. Deus chamou vocês para liderar a família com coragem. He did not call our wives to do that. Ele não chamou as esposas para isso. He did not call us to be passive husbands. Ele não chamou vocês para ser maridos passivos. God has commanded us to take the position at the front. Deus ordenou-nos assumir a liderança. At the head and take responsibility of leading the family. A posição de comando e a responsabilidade de guiar a família.
And in Ephesians 5:25, Em Efésios 5:25, it says, "Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself for her." está escrito: Maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. And how did Christ demonstrate his love for the church? Como é que Cristo demonstrou o seu amor pela igreja? He died for the church Morreu pela igreja, as a sacrificial lamb, como cordeiro sacrificial. a substitute sacrifice, dying in the place of on our behalf. Sacrifício substituto morrendo em nosso lugar, em nosso favor. That sacrificial love is being demonstrated here with Jacob. Esse amor sacrificial está a ser demonstrado aqui com Jacó. He is willing to sacrifice himself for his family. Ele está disposto a sacrificar-se pela sua família. He puts himself on the front line of defense for his wives and his children. Coloque-se como a primeira linha de defesa pelas suas esposas e filhos. And that's what we should do as husbands. E é isso que devem fazer como maridos. And now the big moment. E agora o grande momento. What will Esau do? O que fará Esaú? Will he cross over and kill his brother and his family? Atravessará o campo e matará seu irmão e a toda a sua família? Well, let's find out in verse 4. Vamos ler o versículo 4. But Esau ran to meet him, embraced him, and fell on his neck and kissed him, and they wept. Entretanto, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou e o beijou. E os dois caíram em prantos. I am sure this wasn't what Jacob was expecting from Esau. Tenho certeza de que não era isto que Jacó esperava de Esaú. Up until this point, Jacob has been dreading this moment. Até agora, Jacó temia este dia. All the worry, Mas toda a preocupação all the stress that he put himself through e o estresse que Jacó se submeteu over the last few days was for nothing. nos últimos dias foram em vão. Often, the buildup in our mind is worse than what actually happens. Muitas vezes a expectativa na nossa mente é pior do que aquilo que realmente acontece, não é? Esau reacts in a godly manner, A reação de Esaú é divina. like God's heart towards us when someone returns home. É como o coração de Deus para conosco quando alguém regressa a casa. It's the same reaction for any man, woman, son, daughter, husband, or wife who returns home. É a mesma reação para qualquer homem ou mulher, filho ou filha, marido ou esposa que regressa a casa. God rejoices when you return home. Deus alegra-se quando você regressa a casa. Let's read verse 5. Vamos ler o versículo 5. And he lifted up his eyes and saw the women and children and said, "Who are these with you?" So he said, "The children whom God has graciously given your servant." Quando Saul olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, indagou: Quem são estes contigo? E Jacó lhe respondeu: São os filhos com que Deus abençoou esse teu criado. It is amazing here that Jacob understands that children are a gift from God, É incrível que Jacó entenda que os filhos são uma dávida de Deus, which he graciously gives us parents. que Ele graciosamente nos dá a nós pais. And when you see your children or child tonight, Quando você vê seus filhos esta noite, give them a big hug and let them know how much you love them, dê-lhes grande abraço e diga-lhes o quanto os ama, because they are a gift porque eles são presente, and a gift from God. presente de Deus. Then in verses 6 through 8, it says, Depois os versículos 6 a 8 diz: Then the maidservants came near, and they and their children, and bowed down. And Leah also came near with her children, and they bowed down. Afterwards, Joseph and Rachel came near, and they bowed down. Then Esau said, "What do you mean by all this company which I have met?" And he said, "These are to find favor in the sight of my Lord."
Então as escravas e seus filhos se aproximaram de Esaú e curvaram-se diante dele. Em seguida viram Lia e seus filhos e da mesma forma se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e igualmente o reverenciaram. Então perguntou Esaú: E o que pretendes fazer com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ao que Jacó lhe replicou: É um presente para ti, uma maneira de encontrar graça aos olhos do meu Senhor. In last week's study, Pastor Brandon talked about Jacob sending 5 droves or 5 separate flocks of animals to Esau as a gift. No estudo da semana passada, o pastor Brandon falou sobre como Jacó enviou 5 rebanhos de animais diferentes para Esaú como presente. And that is what Esau is questioning right here. E agora Esaú está a questionar por que razão ele os enviou. Jacob's hope was to send these gifts to calm Esau's anger. A esperança de Jacó em enviar esses presentes era que isso acalmasse a ira de Esaú. But look back at verse 8 at the end. It says, Jacob hoped that these gifts would win himself favor. Voltando ao versículo 8, Jacó esperava que esses presentes lhe garantissem um favor. And aren't you glad that God doesn't require us to give anything to win his favor? Não se alegra por Deus não exigir que dê nada para ganhar o seu favor? You really let that sink in. Reflita por isso. When we are accepted, when Jesus accepts us, when we accept Jesus as our Savior, Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, God gives us favor. Deus concede-nos o seu favor. He forgives our sins. Ele perdoa os pecados, He gives us eternal life, Ele dá-nos a vida eterna, and he accepts us into his family. Ele aceita-nos a sua família. It's by his grace that we gain this favor. É pela sua graça que conquistamos o seu favor. And in Ephesians 2:8-9, Paul writes, E em For it was by grace that you have been saved through faith, and that is not from yourselves. It is a gift from God, not by works, so that no one can boast. Em Efésios 2, 8-9, Paulo escreve: Porque é pela graça que fostes salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. So Jacob tries to give all these gifts to Esau. Então Jacob tenta dar todos esses presentes a Esaú. And then in verse 9, Esau says, I have enough, my brother. Keep what you have for yourself. E no versículo 9, Esaú diz: Eu tenho o suficiente, meu irmão, guarda o que é teu. And this is just an indication that God has been blessing Esau in these last 20 years. Isso mostra-nos que ao longo desses últimos 20 anos, Deus abençoou Esaú com riquezas. He doesn't need what Esau is giving, or what Jacob is giving him. Ele não precisa das coisas que o Jacob está a dar para ele. But now Jacob replies in verses 10 and 11, Please, if I have found favor in your sight, then receive my present from my hand, inasmuch as I have seen your face as though I have seen the face of God. Mas então agora Jacob responde. That's right. And you are pleased with me. Please take my blessing that is brought to you, because God has dealt graciously with me, and because I have enough. So he urged him, and he took. Então agora Jacó responde nos versículos 10 e 11. Contudo, Jacó instou: Não, eu te suplico, se encontrei graça a teus olhos, recebe o presente da minha mão, porquanto afrontei tua presença como se afronta a presença de Deus, e tu me recebeste em paz. Aceita, pois, o presente que te ofereço de coração, porque Deus me favoreceu sobremodo, e eu tenho tudo de que necessito. E Jacó tanto insistiu que Esaú aceitou o presente. Notice here what Jacob says. Please take my blessing. Repare aqui no que Jacó diz. Por favor, aceite a minha benção. The word blessing should ring a bell, A palavra benção deve soar familiar, especially if you've been with us through the whole entire Genesis study.
especialmente se tem acompanhado o nosso estudo de Gênesis. But back in Genesis chapter 27, Lá no Gênesis capítulo 27, Esau accuses Jacob of stealing the blessing through trickery. Esaú acusou a Jacó de lhe roubar a benção por meio de artimanhas. Rebekah and Jacob's plan was to steal the blessing through disguise, lies, goat skin, and a rack of lamb. O plano de Rebeca e Jacob era roubar a benção através de disfarces, mentiras, pele de cabra e carré de cordeiro. But now, the blessing which God has graciously given Jacob Ora, esta benção que Deus graciosamente concedeu a Jacó is voluntarily given back to Esau to reconcile their relationship. é voluntariamente devolvida a Esaú para reconciliar a relação entre eles. There are some people today here that are graciously blessed. Há aqui hoje algumas pessoas que Deus abençoou graciosamente. And it is our duty as the church to bless one who is in need. E é nosso dever como igreja de usar essa benção para abençoar outros que estão em necessidade. And this is what Jesus wanted from the church. É isso que Jesus quer da sua igreja. And in Acts 2:42 through 45 is a perfect example of how the church should act. Em Atos 2, 42, 45, há exemplo perfeito de como a igreja deve agir. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowshipped, in the breaking of bread and in prayer. They feared, and then fear came upon them every soul, and wonder of signs were done through the apostles. Now all who believed were together, and all things in common, and sold their possession and their goods, and divided them up among all, and as one had need. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Ora, todos os que acreditaram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam o dinheiro por todos, segundo a necessidade de cada It's kind of funny that we're talking about this on a night that we are going to have our monthly potluck. É engraçado que estamos falando sobre isso uma noite que vamos ter a nossa janta comunitária mensal. This is just an example of how God has blessed us, Esse é exemplo de como Deus tem nos abençoado, and so we can bless each other. para que possamos abençoar uns aos outros. Now, in verse 12, Esau said, "Let us take our journey. Let us go, and I will go before you." No versículo 12, Esaú diz: Vamos viajar, vamos, e eu irei à tua frente. Esau is inviting Jacob to come home with him to Seir. Esaú convida Jacó para ir com ele para casa, em Seir. But this is not what God has called Jacob to go. Mas não era para aí que Deus tinha chamado Jacó. He has called him back to Canaan. Chamou-o de volta para Canaã. Then in verses 13 through 14, Jacob says to him, "My Lord knows that my children are weak, and the flocks and herds are with me. And if the men should drive them too hard one day, all the flock will die. Please, my Lord, go ahead before the servant, his servant, and I will lead on at a slow pace, which the livestock that go before me and the children are able to endure until I come to my Lord in Seir." Depois dos versículos 13 e 14, Jacó respondeu: Meu senhor sabe que as crianças são delicadas e que devo pensar nas ovelhas e vacas de leite. Se os forçar só dia, todo o rebanho vai morrer. Que o meu senhor parta, pois, adiante do seu servo. Quanto a mim, seguirei calmamente, ao passo do rebanho que tenho diante de mim e ao passo das crianças, até chegarmos à casa do meu senhor, em Seir. Jacob is trying to politely reject Esau's invitation to travel with him to Seir.
Aqui Jacó tenta recusar educadamente o convite de Saul para viajar com ele a Seir. It's funny, he starts to make up all these excuses. É engraçado, ele começa a arranjar desculpas, Like, if we push the livestock too hard, they may die. sendo que o gado pode morrer, Or the children are tired from the long journey. ou que as crianças estão cansadas da longa viagem. But ultimately, Jacob tells Esau that he will catch up with him later. Mas no final, o Jacob fala porque ia alcançar o Esaú mais tarde. But in verse 15, Esau said, "Now let me leave you with some of my people with you. Sorry, let me leave you with some of the people who are with me." Talking about a person that can't take a hint. So Jacob continued, but said, "What need is there? Let me find favor in the sight of the Lord, of my Lord." Mas no versículo 15, Saul diz: Agora, deixa-me deixar contigo alguns dos homens que estão comigo. Falando de alguém que não percebe indiretas, Jacó continuou: Mas ele diz: Que necessidade há nisso? Deixa-me encontrar graça aos olhos do meu Senhor. Finally, Esau gets the hint in verse 16. Esau returned that day on his way to Seir. Finalmente, Saul compreende a indireta e no versículo 16 regressou nesse mesmo dia a caminho de Seir. So the question is, why was Jacob so intent on not traveling with his brother to Seir? Sua pergunta é por que Jacó estava tão determinado a não viajar com seu irmão para Seir? Well, in Hebrews 12:6 gives us a little hint of why the possibility he did not travel with Esau. Em Hebreus 12, 6, há uma pequena pista sobre a possibilidade de Jacó se querer separar dele. It says that Esau was a fornicator and a profane man. Diz que Esaú era fornicador e homem profano. How many times have you been around someone that it, it curses with foul language, or maybe they behave in a disrespectful way? Quantas vezes na sua vida esteve perto de alguém que usou linguagem obscena ou se comportou de forma desrespeitosa ou não agiu de forma piedosa? And maybe they don't act in a godly way. Talvez não atuam de uma forma como Deus gostaria. I'm sure most of us or all of us have been around someone like that. Tenho certeza de que a maioria já passou por isso, de estar perto de uma pessoa assim. Esau is an ungodly man. Esaú era homem ímpio And Jacob did not want that influence in his life e Jacó não queria a sua influência na sua vida and in his family. e na sua família. You know what the difference between Esau and Jacob is? Sabe qual é a diferença entre Esaú e Jacó? Jacob allowed God to rule over his life, Jacó permitiu que Deus governasse a sua vida and Esau allowed the world to rule over his. e Esaú permitiu que o mundo governasse a sua. Then in verse 17, Logo no versículo 17, it says, "And Jacob journeyed to Succoth, built himself a house, and made booths for his livestock. There, the name of the place is called Succoth." porém Jacó partiu para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seu rebanho. Foi por isso que o lugar passou a ser conhecido pelo nome de Sucote, o abrigo de ramos. So we don't know how long Jacob spent here in Succoth. Não sabemos quanto tempo Jacó passou em Sucote. It had to be quite a while because he was able to build a house and a bunch of barns. Mas foi tempo suficiente porque ele conseguiu construir uma casa e celeiros. And somewhere along the line, Jacob forgets that God has called him back to his homeland. E dada a altura, Jacob esqueceu de que Deus o tinha chamado para voltar à sua terra natal. And finally, Jacob wakes up E finalmente o Jacó acorda and makes his way back to Canaan. e segue para Canaã. And in verses 18 through 20, E nos versículos 18 a 20,
Then Jacob came safely to the city of Shechem, where is the land of Canaan. When he came from Padaram, he pitched his tent before the city, and he bought a parcel of land where he had pitched his tent from the children of Hamor, Shechem's father, for 100 pieces of money. Then he erected an altar and called it Eli Eliho Israel. Tendo, pois, retornado de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Salém, uma cidade de Siquém, em Canaã, e acampou bem perto da cidade. Por 100 peças de prata, adquiriu dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde erguera seu acampamento. Ali erigiu um altar, que denominou El Elohe Israel. Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. So I want you to understand something about this place. Eu quero que observem uma coisa sobre este lugar. It says that Jacob bought a parcel of land here in Shechem. Diz que Jacó comprou um pedaço de terra em Siquém. This is the second piece of property that was purchased in the land of Canaan. Essa é a segunda propriedade comprada na terra de Canaã. The first one was a tomb for Abraham to bury his dead. A primeira foi um túmulo comprado por Abraão para que pudesse enterrar os seus mortos. A small cemetery. Cemitério pequeno. And this is the first piece of land owned by Israel in the promised land. Este é o primeiro pedaço de terra pertencente a Israel na terra prometida. And this area, Shechem, will be very important in the Old and in the New Testament. Esta é a área Siquém, será muito importante para Israel no Antigo e no Novo Testamento. In the Old Testament, No Antigo Testamento, Joseph will be buried here. O José será sepultado aqui. When the Israelites leave Egypt, and they will put his body to rest here. Quando os israelitas abandonarem o Egito com o seu corpo. But before all that happens, Mas antes que tudo isso acontece, Jacob will dig a well. o Jacó cavará aqui um poço. And there is a very important New Testament scripture here in the book of John, that's in the book of John. E tem uma escritura muito importante no Novo Testamento, no livro de João. And does anybody know what it is? E alguém sabe qual é essa escritura? Well, hands are down here. Ninguém quer levantar a mão. But it's actually the woman at the well. Mas é a história da mulher junto ao poço. The interesting thing about this, A coisa interessante sobre essa história, this will be the first time in the Gospel of John where Jesus will reveal himself as the Messiah. é a primeira vez no Evangelho de João em que Jesus se revela como o Messias. Isn't it awesome that the Bible is true because this well still stands in Shechem today? E não é maravilhoso que a Bíblia é certa, é real, porque esse poço de Jacó em Siquém ainda existe. It's not a book that is false. It's a true living book. Não é um livro falso, é um livro real. So as we close tonight, Então, terminamos esta noite. what do you think happened between these two brothers? O que acham que aconteceu entre esses dois irmãos? Do you think that they mend their relationship, Acha que restauraram o relacionamento entre eles? or do they stay enemies? Ou permaneceram inimigos? The next time Jacob and Esau will see each other will be at Isaac's burial 27 years later. A próxima vez que Jacó e Esaú se reencontrarem será no enterro de Isaac, cerca de 27 anos depois. And since we have the pleasure of history, Dado que temos o privilégio de observar a história, we can see that the relationship still continues to have issues throughout the coming years. vamos ver que a relação deles continua a enfrentar um problema atrás do outro ao longo dos anos seguintes. Esau is the father of the Edomites. Esaú é o pai dos Edomitas.
And there will be a set of rulers called the Herods that will come out of this group. E entre os edomitas surgirá uma linhagem de governantes conhecidos como os Herodes. And the most famous one, E o mais famoso deles, Herod the Great, who will kill the babies in Bethlehem. Herodes o Grande, que vai matar os bebês em Belém, Trying to kill Jesus. numa tentativa de eliminar Jesus. And there will be 5 other Herods that will rise up as ruler over the Jewish people. Outros 5 Herodes surgirão para governar o povo judeu, And they will persecute them in their own ways. e cada à sua maneira o perseguirão. But God will fully protect and bless his people Contudo, Deus protegerá e abençoará fielmente o seu povo, through this persecution. mediante essa perseguição. And we get to have the same blessing once we accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Nós podemos receber a mesma benção no momento em que aceitamos Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador, He has adopted us into his family. pois Ele adotou nós na sua família. Jesus' death was a reconciliation to God. A morte de Jesus representou a nossa reconciliação com Deus. Jesus humbly gave himself to die on the cross so our sins would be forgiven. Jesus entregou-se humildemente para morrer na cruz, a fim de que os nossos pecados fossem perdoados. And then, like Jacob, Então, tal como fez com Jacó, God safely brought him to the promised land as part of the covenant he had with Abraham and Isaac. a quem Deus conduziu em segurança à terra prometida, em cumprimento de aliança que estabelecera com Abraão e Isaac. And as Christians, E como cristãos, God will bring us into the promised land as part of the new covenant through Jesus Christ. também Deus o conduzirá a nossa terra prometida, como parte da nova aliança estabelecida através de Jesus Cristo. The promised land called heaven. A terra prometida chamada céu. Let's pray. Vamos orar. Dear Lord, thank you for your word tonight. Querido Pai, te agradecemos por tua palavra hoje. We thank you for the continuing promises that you give us during the time that we are here. Te agradecemos por las promessas que tu tens dado para nós durante o nosso tempo aqui. The same blessings that you've given Isaac, Abraham, Isaac, and Jacob. As mesmas benções que tem oferecido a Isaac, Abraão e Jacó. And you have blessed everybody that is here today that has heard your word. E tens abençoado todos os que têm escutado a tua palavra hoje à noite. Lord, I pray that you will continue to strengthen us Senhor, te pedimos que continuas nos fortalecendo and continue to protect us. e protegendo nós. Lord, for we wait for the time that we can be with you in heaven. Senhor, continuamos esperando aquele momento quando podemos estar contigo nos céus, Where we'll have the real potluck onde teremos a verdadeira janta with you for eternity. contigo pela eternidade. Lord, we thank you Damos graças, and we praise you in Jesus' name. te louvamos em nome de Jesus. Amen. Amém. Please stand for the last song. Favor ficar em pé para